É com muito prazer que apresentamos a vocês um novo programa aqui na grade da TV Univap. No espaço acadêmico falaremos sobre diversos assuntos relacionados ao meio universitário, voltados sempre a temas do seu interesse e que fazem parte do seu dia a dia. E neste programa de estreia falaremos sobre contratos. Você sabe quando é necessário formalizar um acordo? Conhece os elementos que compõem um contrato? Bom, essas são algumas das questões que discutiremos agora com a participação do professor do curso de Direito da Univap, professor Moacir da Costa Neto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Fabiana. Uma alegria estar aqui nesse programa inaugural, principalmente em razão da minha pequena contribuição para a Univap, uma instituição muito séria, com projeção internacional, nacional e regional. Então, eu espero, em alguma medida, ajudá-los. Muito obrigada. Com certeza, professor. A gente vai esclarecer aí muitas dúvidas das pessoas. Bom, professor, então, para a gente começar, eu queria que o senhor nos esclarecesse a seguinte questão. Quando é necessário formalizar esse acordo, então, e realizar um contrato? Certo. Os contratos, eles são firmados o tempo inteiro. Quando uma pessoa pega um transporte coletivo, vai ao supermercado, à padaria, nós celebramos esses contratos. Em alguma medida, em algumas situações, é importantíssimo formalizarmos essa relação jurídica. Por quê? Para que os direitos e as obrigações sejam especificados, delimitados e, principalmente, Fabiana, todas as informações trocadas, que elas integrem esse instrumento. Isso, na medida do programa, eu quero explicar o porquê é tão fundamental hoje em dia. E quais são esses elementos que compõem um contrato para que ele tenha validade também, né, jurídica? Ótima pergunta. O contrato, o que é um contrato? O que não é, eu começo falando, ele não é só aquele instrumento que a gente assina. O contrato, ele é uma relação, é uma situação relacional. E é muito importante que todos percebam, não é, que nessa relação, aquelas informações que são trocadas anteriormente, aqueles informes publicitários, quando a gente fala em contratos de consumo ou em contratos massificados, tudo isso, mesmo que não estiver especificado no instrumento assinado, integra, quer dizer, gera uma obrigação para outra parte. Então, pegue o exemplo de publicidades, de campanhas de saúde, planos de seguro, não é? O consumidor, o aderente, ele é muito seduzido por essas campanhas publicitárias. E muitas das vezes, o instrumento ele não condiz com toda aquela expectativa que foi gerada. Então a pessoa precisa ficar bem atenta a isso, não é? Todas essas informações que ela for absorvendo, ela pega, separa isso, guarda numa pasta para anexar ao instrumento propriamente assinado. Não é? E no caso somente de propostas em uma conversa, como que é possível comprovar isso? Ok. Hoje em dia, a questão das provas, são admitidos os e-mails, sem contar na prova testemunhal também. Agora, a nossa sugestão é, na medida do possível, que isso seja instrumentalizado, que o contratante gere um documento. Então, se ele participa de alguma reunião, se ele recebe alguma informação, tenta registrar isso numa mensagem, ainda que rápida, mas muito pontual, porque com certeza ela auxiliará na interpretação, na avaliação das circunstâncias do contrato. Eu explico. Imagina um caso de uma pessoa que tem uma certa patologia, uma necessidade de tratamento médico. E ela passa essa condição na entrevista, enfim, mas por alguma circunstância que escape ali o domínio na hora de assinar o contrato, isso não é colocado no contrato. Mas ela falou, ela explicou das necessidades que ela tem. Então essa explicação, essa informação que é prestada, ela vincula. Toda a expectativa do contratante, desde que legítima, gera vinculação, gera obrigação. Não é? E é difícil para a pessoa provar isso, não simplesmente com documentos, mas ela requerer isso, ela conquistar esses direitos a partir dessas informações? Hoje em dia, o judiciário ele tem avançado bastante no acompanhamento dessa análise de contratos, análise das relações contratuais. Muitas vezes ele consegue observar o que deveria ser e não foi a partir da natureza do contrato, da natureza do vínculo. Vou te dar um exemplo. Na hipótese de um instrumento particular, de um contrato particular de compra e venda de bem imóvel,
Nesses instrumentos particulares, é aquilo que vulgarmente comumente é denominado contrato de gaveta. Nesses contratos de gaveta, frequentemente o incorporador ele coloca uma cláusula que permite que ele ofereça a unidade imobiliária do adquirente em garantia à instituição financeira que financia a construção. Moral da história: a pessoa assina um instrumento, autoriza o incorporador a oferecer a unidade dela em garantia ao financiamento do empreendimento, cujo risco é do incorporador, não é do aderente. Assina muitas vezes sem ler também. Sem ler. E o que acontece, né, como eu dizia, hoje o judiciário ele está bastante atento a essa prática, esse comportamento que viola direitos, viola as expectativas. Se eu pudesse resumir para quem nos ouve, quem nos acompanha, quem nos observa, essa relação que a gente chama relação contratual, que supera a ideia do instrumento, não é? Ela envolve dois aspectos: o aspecto da prática e o aspecto da cláusula. Essa cultura a gente tem que disseminar. O que seria uma prática? A prática é postura, é comportamento. A análise de comportamentos também obriga o contratante. Então, por exemplo, eu tenho uma certa expectativa em relação ao contrato, em contrapartida, o contratante, um prestador de serviços, né, no meu exemplo, ele não me informa devidamente, ele não fala, olha, moça, você está errado por isso ou aquilo, enfim. Ele simplesmente permanece silente, ele faz uma omissão. Essa omissão, ela também gera responsabilidade para ele. Então, o que eu quero passar categoricamente é o seguinte: pessoal, fique atento à postura do contratante. A postura dele hoje deve ser uma postura conectada a valores maiores, como o da transparência, o da boa-fé, o da solidariedade, Fabiana. O Poder Judiciário, as decisões do Poder Judiciário têm aumentado bastante numa análise, numa ponderação de solidariedade, fraternidade nos contratos. Professor, agora, no início do programa o senhor começou dizendo, né, que hoje se faz contrato para tudo, e realmente as pessoas fazem contrato para tudo. E muitas pessoas também redigem o próprio contrato. Como que é essa questão? Realmente todas as pessoas podem fazer um contrato? Fabiana, isso é um risco imenso. Eu sou advogado, posso dizer que no meu escritório essas questões contratuais, 70%, 80% são fruto derivadas de contratos mal elaborados. Até porque a internet hoje tem uma ampla base de dados, né, de modelos, e a pessoa acha que pegando um modelo desse basta. Só que onde está o problema? Como eu disse, né, essas circunstâncias, as condições de fato, não é, as especificidades ali daquele caso, daquela situação, não são relacionadas. Então começa a escapar elementos que na hora de uma ponderação, de uma análise do judiciário, simplesmente ele não tem como provar. Como ele provará que a informação não foi prestada em excesso, enfim. Então, se eu posso avançar um pouquinho nessa explicação. Sim, claro. Fundamental, não é? Fundamental é a seguinte: o direito hoje no Brasil, na parte dos contratos, nós estamos vivendo um momento em que a fonte não é só a legal, não é mais isso, não é assim que funciona. Quem nunca escutou, não é? Se a lei não proíbe, se a lei não me obriga, ela me permite. O que não estiver, o que não for, não houver uma obrigação, não houver uma proibição, é porque é permitido no plano dos contratos. Essa máxima, ela foi superada. Porque mesmo no ambiente de permissão, hoje o conjunto de leis oferece para o Poder Judiciário a possibilidade de um controle a partir daqueles valores que eu disse, a partir do valor do respeito, da solidariedade. Então, para as pessoas que passam por dificuldades, e às vezes já se entregam a uma situação, falam, mas no contrato está escrito isso, assim, então não tem mais como discutir. Tem como discutir. Elas precisam ser, assim, motivadas a discutir. Sim. Agora, qual é a ideia da prova?
que, no caso de quem nos ouve, né, de quem nos observa, atestarem a violação a esses princípios de boa-fé, de solidariedade, ética. E dessa forma, então, é possível alterar tudo que foi assinado? Então, é possível rediscutir isso? É possível rediscutir. Nós falamos que, hoje em dia, não existe mais um contrato absoluto. Porque no passado era o seguinte, assinou, está assinado. O Poder Judiciário, ele exercia um papel que era meramente garantidor do contrato. Assinou, eu, Estado juiz, garanto que esse contrato será cumprido. Hoje em dia, o Estado juiz, o Poder Judiciário, não cumpre só esse papel secundário, adjacente. Ele interpreta as questões contratuais e muitas vezes ele cria obrigações que sequer foram escritas pelos contratantes. Ele integra. E o senhor podia dar um exemplo para a gente, então, de uma cláusula que poderia ser alterada? Sim. Por exemplo, essa cláusula mesma que eu mencionei, do incorporador que oferece a unidade do adquirente como garantia para o financiamento da obra dele. O Poder Judiciário fala que essa cláusula ela é nula, de pleno direito. Por quê? Ela extrapola a natureza do vínculo, extrapola o princípio de boa-fé. Outra cláusula, o consumidor, há uma pequena diferença entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, para regular os contratos. O Código Civil, ele regula contratos entre iguais, pessoas que têm a mesma condição de negociação, enfim. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele já regula contrato entre desiguais, porque a lei, o ordenamento considera que o fornecedor, ele tem mais vantagens em relação ao consumidor, fornecedor-consumidor. Bom, daí o que acontece? No CDC, o consumidor tem a facilidade de entrar com a ação no domicílio em que ele resida. Mesmo que o fornecedor coloque lá uma cláusula, fala, olha, o senhor está adquirindo esse produto ou esse serviço, se precisar discutir comigo judicialmente, essa ação deverá ser proposta na comarca de São Paulo, capital. Essa cláusula não vale. Porque essa cláusula dificulta o acesso do consumidor à justiça. Eu convidaria, eu sei que o propósito do espaço acadêmico não é tratar de questões técnicas, mas para quem tiver a oportunidade, existe um site muito legal do Estado, do governo, que é o Planalto, o site do Planalto. E lá tem um item que é a legislação. Puxe lá para ler, conhecer o Código de Defesa do Consumidor, especificamente o artigo 6º. Quem acompanha nosso programa, entre no site do Planalto, tem lá o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e ele com certeza entenderá esses valores que nós queremos passar aqui, sabe? Essa contaminação. Nós precisamos ter a crença nos nossos direitos, né? Para fazer valer, senão não adianta, né? Legal. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Espaço Acadêmico. Não saia daí.